Bom dia, senhoras e senhores. Cá estou eu de novo no ar, Carlinha Navarro, para falar de produção cultural. Vamos embora fazer esse evento cultural, tirar ele do papel, fazer acontecer. Vamos lá, vamos lá. Seguinte, gente, deixa eu só te falar que todos os dias às 8 da manhã eu venho conversar contigo aqui no Produção Profissa para você conseguir fazer esses eventos de forma bem profissa mesmo. Tá? Todos os dias pela manhã eu venho conversar com você aqui a partir das 8. Eu adoro quando vocês me mandam perguntas, quando vocês dizem assim, Carlinha, fala sobre tal tema. Isso me ajuda muito a construir esse conteúdo com a sua cara, com o seu jeitinho, né? Falando o que você de fato precisa ouvir. Então manda perguntas, manda aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, o que você quer saber. Vai ser massa para mim, vai ser muito legal. Bom dia, já estou vendo a galera chegando aí na área, que bom. Vamos embora, fica comigo. E o tema de hoje é: eu não sei nem por onde começar o meu evento. Esse tema é recorrente aqui porque eu fico ouvindo muitas vezes essa pergunta. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos conceituar, né? O que é um evento cultural, gente? Vamos lá. Bem, para mim e para o que a gente está falando aqui hoje, um evento cultural é um evento que envolve artes e cultura de alguma forma, tá? Então, pense nisso. Quando eu falar que é evento cultural, você já sabe que eu estou falando de alguma coisa que envolve arte e cultura. É isso, tá bom? Eu gosto de conceituar no começo para depois a gente não ficar perdido a proporção que a gente vai conversando, tá? E só para vocês saberem também, isso aqui vai ficar gravado e tá nas plataformas, nas 3 principais plataformas, e a gente vai, se você quiser maratonar o meu conteúdo, tem muita coisa falando sobre montagem de eventos culturais, então fica comigo que eu acho que vai ser bem bom para você. Vamos lá. Gente, seguinte, primeiríssimo passo para você fazer o seu evento cultural, não sabe por onde começar, eu vou lhe dizer por onde começar, e sempre vai ser planejando. Sempre, sempre, sempre. Planejar é o melhor caminho para todas as coisas. Pensar direitinho, botar no papel, tentar esquematizar é sempre o melhor caminho. Então, se você não sabe por onde começar um evento cultural, planejar é o melhor caminho. Planejar é um bom começo, tá? Mas não fica nervoso que eu não vou falar só isso não. Tem muito tempo aqui pra gente conversar e eu vou falar muito mais coisa aqui hoje pra você, tá? E você pode me perguntar assim, mas por que planejar, Carlinha? Pra que eu tenho que planejar? Eu não posso simplesmente começar fazendo? Bem, planejar... Desculpa, eu chutei o negócio. Começar um evento cultural sem planejar é mais ou menos como se você estivesse caminhando sem destino. Entendeu? Sabe como é? Você vai andando, você tá indo pra onde? Não sei. Pode ser que você chegue em algum lugar legal? Pode ser que você chegue em algum lugar legal. Mas, primeiro você não sabe se você vai chegar num lugar legal ou num lugar não muito legal, né? E segundo, que você vai demorar mais tempo para encontrar esse lugar legal. Você não tem certezas e isso pode também tomar muito tempo da sua vida, entendeu? Por isso, planejar onde você quer chegar, planejar o que você quer, vai ser muito bom antes de você começar a fazer o seu evento cultural. Isso vai fazer com que você encurte a sua caminhada, né? E vai fazer também com que você acerte na sua caminhada. Se você quer chegar ali, você vai planejar para chegar ali. Não adianta você ir andando. E aí você não sabe muito bem onde você vai chegar. Porque o que acontece às vezes é isso também, gente. Quando a gente não planeja, a gente não imagina nem onde a gente quer chegar. A gente nem imagina como a gente quer que seja o nosso evento cultural. Então, planejar vai ser um caminho muito bom para você começar o seu evento cultural, tá? Não começa fazendo não, gente. Começa realmente pensando, certo? E isso vai servir para todas as fases da sua vida em eventos culturais. Eu faço isso há mais de 20 anos e até hoje eu faço exatamente isso antes de começar qualquer coisa. Eu vou sentar e vou planejar.
Vou perder tempo um pouco pensando sobre esse evento para ver exatamente onde eu quero chegar, né? Para ver como é que ele vai ser de verdade. Eu preciso parar para pensar nisso antes. O segundo passo é entender a viabilidade do seu evento cultural, né? De que forma você vai conseguir fazer com que ele de fato aconteça? Como é que você vai fazer para tirar esse evento do papel? Tem alguém bancando essa história? Tem um edital? Tem alguém botou alguma grana nesse negócio? Isso é muito importante você entender para você saber qual é a sua realidade. E aí, atenção, porque muitas vezes a pessoa diz assim, não, tá tudo certo, tá tudo na brodagem, todo mundo amigo, todo mundo vai fazer assim e tal. Gente, eu aprendi nessa minha estrada de produção cultural que não existe nada de graça. É dura essa realidade, não é? Até o que é de graça tem custo, certo? Ah, não, mas vai ser de graça. Massa, tu vai pra lá como? Tu vai pagar pra ir, né? Tu vai pagar pra comer. Nada é de graça. Tudo tem custo, certo? Então, se você aceitar essa realidade, vai doer menos. Né? Se você entender que por trás de todas as ações que parecem ser de graça, tem custos, alguém está pagando esse custo. Mesmo que seja cada um que está lá trabalhando como voluntário, vai ter esse custo, vai ter custo, certo? Então, para você planejar legal, para você não ter nenhum susto, nenhuma surpresa, para você não começar aos pouquinhos tirando o dinheiro do seu bolso, que é o que acontece, né? Quem está à frente diz assim, vai ali comprar as pilhas, aí eu vai ali compra 3 águas aqui que está faltando água, vai ali comprar um salgadinho para a galera que está morrendo de fome. Então, é melhor você entender que não existe nada de graça, que você vai sempre gerar custo, você entender isso para você prever esses custos, já imaginar o que vai ser de custo, para entender quem é que vai bancar essa história, porque senão tudo vai sair do seu bolsinho, tá bom? Eu trabalho com festivais, né? E as pessoas que estão à frente de festivais querem muito que todo mundo participe do festival dele, né? Então, e às vezes assim, um artista incrível e tal, diz assim, não, eu vou na brodagem, eu vou de graça. Não existe de graça. E aí minha tarefa como produtora cultural carrasca que sou, né, é essa triste tarefa, difícil, árdua tarefa de mostrar para essas pessoas que não existe nada de graça. Então tá bom, você vai trazer o grupo para cá? Massa, ótimo, vai se apresentar no festival, né? Joia. Quem vai pagar passagem, alimentação e hospedagem dele? Não, eles estão vindo com tudo bancado. Massa, então eu preciso de mais um dia de pauta no teatro, ou seja, despesa. Eu preciso de mais alimentação no camarim, ou seja, despesa, né? Tudo vai me gerar despesa, tudo. Eu vou precisar de alguém para coordenar esse dia, ou seja, despesa. Não existe nada de graça, certo? Então, o segundo passo de não sei o que fazer para realizar o meu evento cultural, primeiro passo, planejar. Segundo passo, entender quem vai bancar a brincadeira. E entender que não existe nada de graça, tá? Mesmo que seja você que vai bancar, tem problema nenhum, tá ótimo. Se você vai tirando os dinheirinhos do bolso, tá tudo certo, não tem problema nenhum mesmo. É ótimo isso. Então, depois que você planejou e que você já sabe exatamente como você vai bancar a brincadeira toda, é hora de organizar tudo, tá? Você vai precisar definir o que cada pessoa vai fazer. Mas é muito importante que você entenda que você não define isso pelas pessoas que estão com você. Ah, te peguei agora, não foi? Então, é isso aí. Veja só, quando você vai fazer um evento, você... minha gente, aconteceu uma coisa muito louca agora. Eu ouvi o meu telefone tocar, não sei como. E eu catei ele, fui procurar. Cadê meu telefone? Que eu tô ouvindo o barulho do telefone tocando. Eu tô falando com vocês pelo meu telefone, vê a louca. Pega a doida. Ihu, é a segunda-feira. Segunda-feira faz isso com as pessoas. Vamos lá, deixa eu voltar. Para você organizar o seu evento, você não vai levar em consideração a quantidade de pessoas que você tem. Que a gente
tem esse impulso, né? De dizer assim, peraí, o evento é como... o evento é uma apresentação de um coral não sei onde. Massa. Então, peraí, quantas pessoas a gente tem trabalhando? Quem está trabalhando? Quem que disse que pode trabalhar? É fulano, ciclano, não. Tem 4 pessoas trabalhando. Pronto, então agora vamos distribuir as funções. Não é assim. É o contrário. Primeiro, a gente vê quais são as funções que a gente precisa. E depois, a gente vê quem vai fazer o quê, porque pode ser que aquela quantidade de pessoas não dê. Entendeu? Então, o ideal é a gente fazer exatamente o contrário, né? A gente primeiro entender quais são as demandas para depois definir quem vai fazer o quê. Porque, vê, digamos que você tem aí 4 pessoas para trabalhar. Exemplo. E aí a apresentação vai ser no teatro, tá? Só que no teatro eu vou precisar, por exemplo, de um bilheteiro, de um porteiro, de uma pessoa para montar o camarim e de uma pessoa para fotografar, certo? E uma pessoa para filmar. Aí vamos lá, o bilheteiro, o porteiro, a pessoa que monta o camarim, o fotógrafo e a pessoa que vai filmar, eles estão trabalhando exatamente na mesma hora. Só que eu só tenho 4 pessoas. E agora? Entendeu? Por isso que eu tenho que determinar primeiro as demandas. Eu vou precisar disso. Por exemplo, eu vou precisar de um porteiro que faça a leitura dos tickets. Eu vou precisar de um bilheteiro que fique na porta, de um fotógrafo, de uma pessoa para filmar, de uma pessoa para fazer o camarim, de uma pessoa para montar o cenário, de uma pessoa para montar o som, de uma pessoa para montar a iluminação, de uma pessoa para organizar os elementos de cena, enfim. Eu vejo todas as demandas e aí eu vejo exatamente qual demanda pode ser acumulada por mais de uma pessoa da minha equipe. E o que não puder ser, eu vou ter que botar mais gente para trabalhar. Ou às vezes vai ser uma coisa tão simples que eu tenho 4 pessoas que vão ficar se batendo ali atrás, porque não tem demanda para todo mundo, entendeu? Então por isso que é importante você enxergar primeiro a demanda, tá? Beleza? Foi boa essa dica, né? Então, vamos lá. É bom que não fica furo. Sempre esqueço de botar aqui a hora para eu ver quanto tempo eu tô falando. E aí, gente, por que eu tô falando dessa coisa das demandas? Porque os eventos, eles podem ter estruturas muito, muito diferentes. E eu vou dar exemplos. Vamos lá. Eu faço a produção de um mágico, Rafa Santa Cruz. Certo? E ele tem vários espetáculos. E eu fui fazer a produção com ele uma vez em São Paulo. Eu moro em Recife, tá, gente? Pernambuco. E eu fui fazer uma produção com ele uma vez de um espetáculo em São Paulo, que era um solo dele. O espetáculo é ele e uma mala. Todas as coisas que ele precisa estão dentro dessa mala. Olha que sonho, que coisa linda. Então, a gente precisava de uma equipe muito grande? Não. Até porque, assim, como esse espetáculo foi pensado para fazer na rua e tal, a gente não precisava nem de iluminação, nem de nada assim incrível. Nada. Aí, nós viajamos, uma enorme equipe de 2 pessoas, eu e ele. Entendeu? Por quê? Ele só precisava de uma pessoa que respondesse pela produção, que aí é muito diferente. Quando o artista está respondendo pela produção, tudo fica mais confuso. Até porque, na hora que o artista está atuando, ele não tem como responder pela produção, porque ele está atuando, né? Então, nessa ocasião, ele precisava de uma pessoa que respondesse pela produção, que era eu, certo? Precisava de alguém para soltar as músicas em determinados pontos, que era uma coisa bem pontual, simples de fazer, então dava para Carlinha e esse cérebro dela fazerem, né? É porque esse aqui não funciona muito bem para esse negócio não, viu, minha gente? Né? Você sabe que a inteligência ela é setorizada, né? A minha passa longe desse negócio aí de sonoplastia e tal, eu fico muito tensa. Mas enfim, era uma sonoplastia simples de fazer e dava para eu fazer. E pronto, e o resto era ele e a mala dele. Não precisava de mais nada, não precisava de mais ninguém. Então, se tivesse mais uma pessoa na equipe, só ia inchar a equipe, entendeu? Não tinha necessidade. Veja, como essa é uma realidade, né? Se você está indo montar
um evento que é simples como esse que eu estou lhe falando, e aí quando eu falo, como é que eu vou avaliar se o evento é simples ou não é simples? Você vai ter que listar aquelas demandas, lembra? É aí que você vai entender que o evento se o evento é simples ou não. Porque às vezes o evento tem uma pessoa só em cena e por trás ela tem uma parafernália, né? Porque o cenário é enorme, porque a sonoplastia é complexa de fazer, porque tem uma iluminação muito especial, muito marcada. Então, de fato, você vai ter que andar com seu iluminador junto. Enfim, tem vários espetáculos que são solo, assim, que tem uma estrutura muito grande por trás, entendeu? Por isso que é muito importante você listar as suas demandas, entender exatamente tudo que você vai precisar para aquele evento cultural específico que você está fazendo, beleza? Então, esse foi um exemplo, tá? Vamos lá, fiz o solo de Rafa Santa Cruz, viajamos só nós dois, a produção era muito, muito simples. Mas existem outros formatos também. Por exemplo, eu trabalho com uma banda chamada Banda Mini Rock, que são quatro músicos, certo? E aí ele já passa a ser uma apresentação que dá um pouco mais de trabalho do que aquela outra que eu estava citando como exemplo de Rafa, entendeu? Do Mágico. Para esse aí, por exemplo, eu tenho apresentação ao vivo, né? No espetáculo de Rafa, nesse solo que eu estava falando, do Mágico, eu tinha som mecânico, eu tinha alguns ruídos para colocar, uma trilha aqui, outra ali, mas na mini rock a música é ao vivo, eles são uma banda, né? Então eu já tenho outras demandas. Eu tenho a demanda, por exemplo, desculpa, eu tenho a demanda do equipamento de som, então eu vou ter que preparar um rider de palco, né? Um mapa de palco, né? Uma lista de equipamentos, sabe? Que a gente precisa mandar para os técnicos, para os técnicos não, para os fornecedores, desculpa. E aí eu tenho que preparar isso, né? Eu tenho que entender o que cada um precisa para poder mandar isso para quem vai fornecer o equipamento, para no dia ter o equipamento certinho lá, entendeu? Então é um outro tipo de demanda. Eu vou precisar de um camarim que tenha mais coisa, porque antes eu estava com um mágico e agora eu estou com 4 músicos, mais eu na produção, né? No mínimo. E aí eu vou precisar estruturar melhor o camarim, né? Enfim, são demandas que vão ser diferentes, né? As apresentações da mini rock ou são abertas para grande público, né? Tipo em praça, nessas coisas, ou são em teatro. Então você tem que prestar atenção se você vai precisar de ingresso para alguém, né? Se vai chamar a imprensa, você tem que ir prestando atenção nesses detalhes. Então, a apresentação da banda mini rock é diferente de um solo do Mágico que eu estava fazendo, entendeu? Só para vocês entenderem que eles podem ter vários tamanhos. E não para por aí, porque, vamos lá. Sim, minha gente, tem outra coisa que faz diferença. Às vezes, a diferença não está no espetáculo, às vezes a diferença está em para quem você está apresentando. Então, quando eu vou com a banda mini rock fazer uma apresentação num teatro fechado, é diferente de quando eu vou fazer uma apresentação em praça pública aberta para 15 mil pessoas, entendeu? É muito diferente. E se sou eu que estou fazendo o evento, é mais diferente ainda. Quando eu estou criando um evento que ele é dentro de um teatro, é dentro de um ambiente controlado, é muito mais fácil porque você controla tudo. Quando você vai fazer essa apresentação, esse seu evento, ele vai ser na praça, aberto para todo mundo, a gente tem que pensar tudo que vai acontecer, assim, todas as demandas vão ser, não só as demandas dos artistas e tal, mas as demandas de estrutura também. Qual é o palco que eu vou montar, que tipo de iluminação eu coloco ali, se a prefeitura autoriza eu colocar ali, se eu vou precisar usar gerador, provavelmente sim, né? No palco de rua normalmente a gente usa gerador para energia. Então, essa estrutura vai ser muito diferente. O lugar que você vai fazer o seu evento cultural vai ter uma demanda muito diferente. Então, você tem que levar isso em consideração quando você estiver montando, planejando o seu evento cultural. Leve em consideração que lugar é esse que ele vai acontecer
porque isso vai gerar demandas que você vai precisar planejar, tá? Então, por exemplo, na banda mini rock, quando a gente vai se apresentar em teatro, eu tenho que verificar, por exemplo, estacionamento, porque o estacionamento do teatro ele é limitado, né? Eu tenho que verificar isso. Quando eu vou para a rua, eu tenho que verificar se eu tenho onde estacionar, ou se não é melhor eu ir de táxi ou de Uber, sei lá, entendeu? Vai ser melhor eu ir num carro de um aplicativo, né? Isso a gente tem que parar para pensar e levar em consideração quando a gente vai fazer esses nossos eventos culturais. Vou dar um outro exemplo agora de apresentação completamente diferente das outras duas que eu dei. Eu sou produtora da Orquestra de Câmara de Pernambuco, então eu sou produtora de orquestra também. E quando a gente vai se apresentar com a orquestra, eu vou aí com uns 40 músicos, né? Às vezes 30, né? 30 é quando ela tá pequenininha, né? E aí são outras demandas completamente diferentes. Por exemplo, a orquestra normalmente se apresenta de forma acústica, ou seja, não tem equipamento de som para a orquestra. Vou precisar de um microfone para o maestro falar, dizer boa noite e tal, mas não tem um equipamento que vai microfonar tudo. E às vezes tem. Quando a gente faz eventos que vão envolver outro tipo de instrumentos e tal, a gente vai precisar botar equipamento em toda a orquestra. E aí é outro rock and roll, viu? Porque montar equipamento de som para orquestra é bem complexo. O equipamento tem que ser muito específico, né? Os microfones e tal, é tudo muito específico. E fora que a montagem é uma delícia, né? Imagine, demora, é mais lento mesmo, porque são muitos instrumentos para a gente microfonar e para a gente passar som e tal. Mas, normalmente, a orquestra se apresenta de forma acústica. Então, as demandas são muito diferentes, né? Eu tenho que ter vários... Esté tá falando aqui, Carlinha, você é a rainha do checklist. Oh, meu Deus! Mulher, sem checklist eu não sou ninguém. E eu faço checklist pra tudo. Minha gente, ridículo. Eu viajei com meu marido. Tipo assim, a gente viajou pra Europa. E eu tinha um checklist da viagem. Vocês não vão acreditar, não. Ridículo o negócio. E eu ainda fiz um cronograma da viagem. E eu fiz ele bem pequenininho, fininho assim. E ele dobrava e cabia dentro da carteira. Aí eu fiz 2 cópias, uma pra mim e uma pra ele. Eu digo, olha, porque aí a gente vai saber exatamente o que a gente vai fazer em cada dia. E aqui tá assim, o nome do hotel, o telefone, tudo bem fininho assim, dobradinho, guardado dentro da carteira dos dois. Porque a gente não ia se perder hora nenhuma. E se um se perdesse do outro, ali tinha tudo. Tinha o nome de onde a gente tá, tudo, enfim, tudo que a gente precisava saber tava naquele papel. Eu sou a mulher, a louca do checklist mesmo. Menino, para fazer minha mudança de casa, eu fiz um lindo checklist. Peraí que eu vou fazer meu checklist, vou ligar para as pessoas, né, levantar os preços, tudo direitinho, igualzinho, como se eu estivesse fazendo um evento. Aí ela tá dizendo aqui, adoro, me ensina. Oxi, mas só o que tem aqui é checklist o tempo todo. Porque sem ele eu não sou ninguém. Sou ninguém. Como eu estava falando, quando eu vou fazer as apresentações da orquestra de câmara, o checklist é completamente diferente, né? Porque a gente tem demandas muito peculiares. Por exemplo, quando eu vou fazer a apresentação da orquestra, eu tenho que lembrar de comprar pilha para as arandelas. A arandela é aquela luzinha que fica na estante, iluminando a partitura. Então, eu tenho que lembrar de comprar aquelas pilhas. Nunca lembro, né? Nunca lembro. Quer dizer, lembro assim, um dia antes, meu Deus, não comprei ainda, vou correr atrás. E tá lá escrito no meu checklist, viu, minha gente? Porque são tantas demandas que isso eu vou procrastinando, vou deixando pra frente. E acabo deixando pra última hora. É um saco isso. Então, tem demandas muito específicas, né? A estante do maestro, as partituras, coisa que com a banda mini rock eu não me preocupo com nada disso. Nada disso. Com o Mágico Rafa Santa Cruz não me preocupo com nada disso. Mas às vezes eu tenho que comprar ovo, pão, cenoura, enfim, as coisas que ele usa no espetáculo eu preciso comprar, que são coisas perecíveis, né? E são demandas diferentes.
Por isso que é tão importante a gente entender exatamente que evento é esse que a gente está querendo montar, para poder entender quais são as demandas e entender quantas pessoas a gente vai botar para trabalhar, certo? Então, nas apresentações com a orquestra, eu tenho a quantidade de pessoas, né, que vai aumentar muito. Então, assim, o camarim da orquestra é uma coisa que eu tenho sempre que pensar muito. Como é que eu vou dividir esses camarins e como é que eu vou servir a alimentação dessas pessoas? É sempre uma coisa que eu tenho que parar para pensar, dependendo do lugar que a gente esteja. É uma coisa que gasta mais tempo para planejar direitinho. Depois a gente vai pegando o traquejo, vai fazendo isso com mais facilidade, mas é sempre uma coisa que você vai ter que prestar muita atenção, né? É diferente de uma apresentação que tem 10 pessoas, é tranquilíssimo, mas uma que tem 40, eu tenho que realmente prestar bem atenção nisso, inclusive de planejar qual é o tempo que as pessoas vão gastar se alimentando ali. Porque eu preciso colocar isso no meu cronograma. E quando o grupo é maior, demora mais tempo para eles se servirem, entendeu? Aí quando o grupo é muito grande, eu tenho que criar um esquema, né? Eu faço um kitzinho, entrego para cada um se vira, ao invés de esperar as pessoas se servirem, criar uma fila. Isso não funciona muitas vezes. Quando eu viajava com 70, era 85, né? Cheguei a viajar com 115 pessoas. Quando eu viajava com esse grupo grande assim, era muito engraçado, porque a gente era uma viagem, né? Então a gente ia almoçando em restaurantes, né? E aí quando eu fazia a reserva, eu já avisava o seguinte, eu dizia assim, olha, você vai colocar todos os acompanhamentos na mesa e você só vai deixar para servir na hora o prato principal. Mas vai esfriar e a gente vai comer frio. Porque era tanta gente para se servir e se eles fossem fazer tudo, quando a gente chegasse e fosse comandar ainda, ia demorar muito, eu tinha pouco tempo. Então eu ligava antes pro restaurante. Tipo assim, a gente tava saindo do lugar para indo pro restaurante. Aí eu ligava e dizia, ó, já pode botar na mesa. Mas vai esfriar, a gente come frio. Aí quando a gente chegava, estavam todos os acompanhamentos na mesa, tudo, e somente as proteínas, né, a carne, o frango, é que iam chegar depois. E como eles já sabiam que a gente estava a caminho, eles já começavam a fazer. Então quando a gente chegava, quando eles viam que tinha chegado, aí botavam os pratos, os principais na mesa, né? E, rapaz, a gente já alimentou 85 pessoas em 40 minutos, tranquilamente, né? Porque eu ainda tinha que pagar a conta, não sei o que, era uma logística que me deixava sempre muito tensa, porque eu precisava fazer com que a comida fosse boa, que tivesse quentinha, né? E fosse gostosa, mas eu precisava pegar a nota fiscal, pagar direito como tinha que ser pago, porque era verba de patrocínio, então tem que ter um cuidado na hora de pagar para dar tudo certo, né? E aí, no começo era muito complicado para mim, era uma coisa muito tensa. Depois que eu peguei a prática, que eu entendi que o que demorava era fazer pedido, então ninguém vai fazer pedido, quem vai fazer pedido sou eu. Aí depois o que demorava era porque quando a gente chegava, eu fazia o pedido e demorava a chegar, eu digo, não vou mais esperar chegar, eu vou ligar antes e vai servir de uma vez. Isso são coisas que a gente vai aprendendo, né, na estrada, né, vai aprendendo no caminho mesmo e dá jeito, né? E é muito diferente quando a gente tem um grupo menor, um grupo maior, né? E tem coisas, por exemplo, quando você tem um grupo muito grande, você baixa uma regra e acabou. Bom dia, Zé! Coisa linda. Quando você tem um grupo muito grande, você baixa uma regra e acabou. Quando você tem um grupo menor, um grupo com 8 pessoas, todo mundo vai opinar. É muito diferente. No grupo grande você nem pode ouvir a opinião de ninguém. Você tem que baixar a norma e fazer ela acontecer. No grupo menor, não. Então, eu acho mais fácil conduzir um grupo grande do que um grupo menor. Porque no grupo menor vai ter sempre alguém que vai dizer, mas eu não gosto de não sei o quê. Entendeu? E no grupo grande é o seguinte, a gente tem aqui, ó, uma variedade grande, como que você gosta. Tchau. No grupo pequeno não dá para fazer isso, porque você não vai pedir uma variedade grande para 5 pessoas, né? Aí você tem aquele momento complexo de dizer, fulano, tu gosta de tal coisa, ciclano não come não sei o que lá, entendeu? Toda uma logística. Por isso é muito importante você identificar qual é o tamanho do seu evento.
Dando um outro exemplo de tamanho de evento, por falar em tamanho de evento, um outro exemplo eu faço um evento já há algum tempo chamado Cantata Natalina Bandeira do Divino. E é um evento que tem 150 pessoas no elenco, certo? Então, veja, eu comecei falando que eu faço a produção de Rafa Santa Cruz e viajo com ele sozinho, ou seja, uma pessoa no elenco. Falei da banda mini rock, que tem 4 pessoas no elenco. Falei da Orquestra de Câmara de Pernambuco, que tem 40 pessoas no elenco. E agora eu estou falando da Cantata Natalina Bandeira do Divino, que tem 150 pessoas no elenco. Entende como pode variar? Varia muito. E aí, se quando a gente vai fazer um solo, a gente se preocupa muito da porta para fora, né, de como as coisas vão acontecer para o público, quando a gente tem um elenco de 150 pessoas, eu me preocupo muito com o que acontece atrás do palco. Porque eu preciso criar uma engrenagem tão perfeita que esse negócio vai conseguir rodar sem que nada dê errado. E aí eu tenho que pensar de fato em todas as fases. Eu tenho que planejar tudo com muitos detalhes, muitos detalhes. Detalhes assim, tipo, não pode faltar papel higiênico. Quem que vai ficar trocando papel higiênico? Não, a camareira do teatro troca o papel higiênico. Massa. A gente só tem que deixar ela ligada que a gente vai precisar de mais papel higiênico do que o normal, né? Porque papel higiênico para 5 pessoas é uma coisa e para 150 é outra. Então são detalhes que a gente vai ter que pensar mesmo, né? Como vai ser feita a limpeza disso, né? Por exemplo, nesse caso, a alimentação desse grupo eram feitos os kits, eu entregava os kits para cada um, mas ainda assim eu tinha um revezamento. A orquestra, desculpa, o elenco foi dividido em grupos e cada grupo tinha 20 minutos para se alimentar. Por quê? Porque quando terminava esse grupo eu tinha que limpar o lugar, recolher todos os descartáveis e tal, para poder entrar os próximos. Então eu fiz um revezamento do horário que eles iam se alimentar no camarim, porque não dava para todo mundo, entendeu? E é isso. Você tem que... É muito importante você entender qual é o tamanho do seu evento cultural. E aí eu estou falando de tamanho do elenco, ou seja, das pessoas que estão trabalhando ali, e estou falando de tamanho de público, que também faz diferença, né? Se você vai receber, está esperando receber 200 pessoas, é diferente de você estar recebendo 15 mil, né? Você vai ter que ter uma estrutura, uma retaguarda diferente, tá? É muito importante entender qual o tamanho do seu evento antes de você começar a planejar ele, tá? Começar a, de fato, botar a mão na massa, beleza? E isso, essa história de tamanhos e tal, só fortalece a ideia de que é muito difícil você fazer um evento sem planejar. Não é um bom caminho, tá? E aí, eu já vi pessoas que fazem de conta que o evento é bem pequenininho. Não, meu evento é super pequenininho, super tranquilo de fazer. E aí, o que acontece? Eles dizem assim, não vai dar trabalho nenhum, não precisa chamar tanta equipe, não precisa ter tanta gente trabalhando, não. E aí, na hora H, as demandas vão aparecer e você vai ficar em maus lençóis, certo? E aí, quando começa a coisa, de fato, começa realmente a acontecer, começa a dar tudo errado, né? Porque não tem quem esteja respondendo por uma coisa ou por outra. Então, é um risco muito grande. Então, não adianta negar o tamanho do seu evento, sabe? Se ele é um solo, ele é um solo. Se ele tem 5 pessoas, é diferente de 40, que é diferente de 150. Né? Não dá para você fazer de conta que aquilo não está acontecendo. O ideal é que você consiga enxergar com muita clareza tudo que você vai precisar. E é por isso que eu digo que a gente não deve determinar quais são as necessidades do evento pela quantidade de pessoas.
né? Ah, eu tenho 4 pessoas para trabalhar. Fulano vai fazer isso, Cicrano vai fazer isso, aquela ali vai fazer isso. Não é assim. Eu preciso saber o que é que eu tenho para executar para entender quantas pessoas eu vou precisar. Eu não tenho como entender quantas pessoas eu vou precisar. Eu não tenho como pegar quantas pessoas eu tenho e imaginar o que eu vou precisar. O contrário, você tem que entender o que você vai precisar e imaginar quantas pessoas você vai precisar. Agora, e aí, gente, tem muita gente que faz isso, tá? E o que acontece? Na hora fica um furo lá no evento. Porque, não, porque fulano ia fazer isso, cicrano isso, aquilo. E a gente nem pensou em quem era que ia ficar lá na frente recebendo os bilhetes dos ingressos. E tá todo mundo ocupado, e agora? Entendeu? Isso é que não pode acontecer no seu evento cultural. Você tem que ficar com o coração em paz, né? E para ficar com o coração em paz, você tem que primeiro entender qual é a demanda e depois determinar quem vai fazer o quê. Que aí você vai estar coberto, né? Eu sendo a rainha do checklist, né, Esther? Vamos lá. A rainha da distribuição de tarefas também. E aí você pode dizer assim para mim, mas eu não sei planejar, né? Eu não faço a menor ideia de como é que se planeja. Primeiros passos, né? Minha primeira vez, meu primeiro evento. Não sei, não faço ideia de como é que planeja. Bem, seguinte, você vai precisar exercitar a sua criatividade. Inicialmente é isso. Não tem erro. Você vai imaginar. Inicialmente você vai realmente imaginar todas as coisas que vão acontecer. Parar e delirar, né? Alucinar, entender o que você vai precisar de tudo, né? E aí você pode me perguntar assim, mas como é que eu vou imaginar se eu não sei nada ainda do que eu preciso, se eu não faço ideia? Bem, uma das estratégias que eu uso para imaginar as coisas que eu vou precisar é fazer feito um raio-x do evento, né? Digamos que eu esteja fazendo um espetáculo de teatro no teatro, certo? Uma peça de teatro. E aí, eu me coloco meio que no lugar do público e vou como se eu estivesse fazendo um raio-x de cada coisa. Por exemplo, se o público chegou na bilheteria, vamos entender o que ele precisou para chegar ali. Ele precisou que tivesse sido divulgado, então vai ter que ter divulgação. Ele precisou que o ingresso tivesse impresso, então vai ter que imprimir ingresso. Para isso vai ter que ter o quê? Alguém fazendo a parte de design, identidade visual, né? Ele paga um cartão de crédito, tem que ter a maquineta do cartão de crédito. Alguém atendeu ele, tem que ter um bilheteiro. É isso, gente, é fazer esse exercício. Tem que ter bilheteiro, tem que ter troco, tem que ter cartão de crédito, tem que ter o ingresso, tem que estar a identidade visual pronta, tem que ter sido feita a divulgação. Só aí, na bilheteria, não sai da bilheteria ainda, e já tem 6 demandas diferentes, certo? E aí você vai fazer isso em cada setor. Cheguei na porta do teatro, entreguei meu ingresso, alguém recebeu. Aí, quando eu entreguei o ingresso, ele passou uma maquininha, fez pip, né? Ele fez o check-in da pessoa no evento. Eita, e o que é aquilo? Tem um sistema por trás disso. É a etiqueteria eletrônica, porque você poderia ter comprado também o ingresso pela internet. Então, lá na bilheteria, eu tenho que pensar que eu vou vender pela internet ou vou vender só presencial? Veja, eu não entrei no teatro ainda e eu já tive muitas demandas. E é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer como se fosse um raio-x. Enxergar tudo que você precisa para o seu evento, de cada coisinha. Entrou no camarim, o que tem no camarim? Alguém para passar roupa, comida, papel higiênico, sabonete, né? Coisas estruturais, né? Água, café, tudo isso você vai ter que pensar. E aí, em cada setor, você vai fazendo esse raio-x. Tudo que precisa para chegar ali. Essa é a forma que eu enxergo, assim, que eu faço para conseguir enxergar todas as demandas. Mas, ao longo da sua vida, você vai criando o seu checklist, né? A sua lista de checagem. E essa lista, ela não vai, quando termina, você rasga e joga fora, não. Você vai usar essa mesma lista para fazer o próximo. Mas o primeiro era do Mágico Rafa Santa Cruz, era um solo, não tinha nada.
E esse agora é da banda Mini Rock, tem mais coisa. Aí você vai pegar essa lista e você vai botar mais coisa nessa lista. Botou mais coisa nessa lista, mas a próxima apresentação é da orquestra de câmara, não tem nada a ver com os outros dois. Pega essa lista que já está mais completa e leva ela para a orquestra de câmara e vê o que precisa mais. E assim você vai fazendo uma lista muito completa ao longo da sua vida toda, entendeu? Mas, inicialmente, esse é um exercício de imaginação, né? Você vai ter que ir imaginando e pensando, estudando, pesquisando tudo que você vai precisar para cada setor. E aí, você pode me dizer uma coisa que acontece muito, que a gente não diz nunca. Eu tô com medo. Sabe? Às vezes eu digo assim, eu não tenho tempo. Significa, eu tô com medo. Às vezes eu digo assim, o edital não serve para mim. Significa, eu tô com medo. Né? Tem várias coisas que a gente diz uma coisa e na verdade a gente está dizendo que está com medo. Então você pode estar dizendo aí dentro de você, não precisa dizer para mim, você pode estar dizendo aí dentro de você, eu tô com medo. Né? Bem, o medo só demonstra que você é uma pessoa que não é inconsequente, certo? Então a gente já está indo no lucro porque à frente deste evento cultural tem uma pessoa que não é inconsequente, ou seja, que planeja as suas consequências, tá? Isso não é ruim não, isso é normal, tá bom? Para você se sentir mais seguro, para você perder mais o medo, o planejamento também é o melhor caminho. Essa é a melhor forma que você tem de se sentir mais seguro. Quanto mais você planejar, mais seguro você vai estar de fato. Você não vai só se sentir mais seguro, você vai estar de fato mais seguro, porque você vai prever as coisas que podem dar errado. E assim você vai prever, imaginando o que pode dar errado, você vai já imaginar a solução de cara, né? Por exemplo, se você vai fazer um espetáculo na rua e você diz, eu não sei como é a rede elétrica de lá, eu estou muito insegura com relação a isso. Contrata um gerador, já bota lá no teu orçamento, né? Aí se você, de cara, você já sai de casa com o gerador contratado, você não tem mais medo da rede elétrica, tô certa? É por aí, mais ou menos. Mas pode ficar bem tranquilo, porque o medo vai lhe acompanhar ao longo de toda essa jornada. Vai ser sempre assim. Vai ter sempre aquele medinho no coração, aquela insegurança. Não é nem insegurança, mas aquela apreensão. A gente sempre fica com aquela coisa assim. Vocês não sabem qual é a minha paranoia. A minha paranoia da vida toda não vai dar ninguém. Vai chover e não vem ninguém. Minha paranoia da vida toda é essa. Aí eu já fiz espetáculo, gente, que os ingressos esgotavam e a fila ainda estava dando a volta no teatro, assim. E eu fazia, não vai dar ninguém, meu Deus, não vai dar ninguém. No meu coração, né? Isso é dentro de mim, né? Por fora, eu tô assim, tá ótimo, eu estou sob controle, tá tudo sob controle. Tô no controle de tudo. Dentro de mim, fala, não vai dar ninguém. Essa é a minha paranoia, todo mundo tem a sua. E então, esse medinho ele vai te acompanhar a vida toda, fica tranquilo, só aprende a conviver com ele, que é melhor, e entende que sentir medo significa somente que você é uma pessoa que mede consequências, e isso é uma coisa muito boa, porque principalmente quando você vai fazer um evento cultural, você tem que pensar nas consequências de tudo que você está colocando ali, para deixar todo mundo mais seguro e para fazer a melhor entrega possível para o seu público, tá certo? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai passar. Para vencer o medo, a melhor coisa é você planejar, imaginar tudo que pode dar errado, imaginar a solução e saiba que ainda assim vai acontecer alguma coisa para você ter uma história para contar depois. Mas não dá para dizer que a vida da gente é monótona, porque a gente tem sempre histórias para contar, não é? Então, vai ter história para contar sim, vai acontecer alguma coisa e para tudo tem jeito, só mantenha a calma que vai dar certo. O meu nariz entupiu geral aqui, tem uma chuvona aqui acontecendo aqui do lado de fora agora. Então, gente, o jeito errado de você começar a montagem de um evento cultural é sem planejamento. Não dá para começar sem planejar, não tente isso, tá? Você vai dizer assim, não, Carlinhos, eu tô com pressa, eu tenho que fazer isso logo. Então você começa a planejar logo
Você vai ter que sentar e planejar. Esse é um tempo que você não está perdendo. Esse é um tempo que você está ganhando. Porque você vai conseguir fazer as coisas da forma mais assertiva possível. Você vai conseguir, planejando, você vai conseguir fazer com que tudo dê muito certo. Ou tudo dê certo dentro do possível, porque os perrengues vão acontecer para você contar a história, né? Senão não tem muita graça, tá? Então, não dá para começar sem planejar. E o jeito bem certinho de fazer é parar e pensar. Planejar, exercitar a sua criatividade, imaginar, tentar ter a visão além do alcance, conseguir enxergar o máximo possível. Entra na sua máquina do tempo, imagina o futuro, como é que vai ser, para você poder visualizar tudo que você vai precisar, todas as demandas que vão chegar para você, tudo. Tenta planejar e imaginar tudo isso. Essa é a forma mais tranquila que você tem de tocar um evento cultural para frente. E a forma mais correta também de você começar um evento cultural. Então, se você não sabe nem por onde começar o seu evento cultural, você vai começar hoje fazendo esse exercício. Um exercício de imaginação, né? Imagine o seu evento, imagine tudo que você vai precisar, tudo. Imagina quantas pessoas você vai precisar na equipe, ou seja, o que cada uma vai fazer daquilo tudo que você imaginou, de todas aquelas demandas, o que cada pessoa vai fazer naquele evento, para aquele evento dar super certo. Imagina quanto isso vai custar, para saber de onde vem esse dinheiro, né? Imaginar pode ser um exercício poderoso para você entender como é que se monta um evento cultural. E a proporção que você vai imaginando, você vai entendendo melhor como funciona essa realidade. Você vai entendendo melhor, por exemplo, quantas pessoas você precisa na sua equipe, né? Você vai entendendo melhor quantos fornecedores você tem que contratar. Você vai entendendo melhor tudo que está dentro desse universo, desse seu evento que você está imaginando. Então, faça esse exercício hoje. Pega um papel, começa a pensar. E aí, vou fazer, sei lá, voz e violão no aniversário do meu tio. Beleza, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do cara que vai cantar. Massa, mas além disso eu preciso de um lugar para botar esse cara para cantar. E além do lugar, eu vou precisar do equipamento de som para ele tocar. Vou precisar também que tenha luz nele, então eu preciso entender como é a iluminação desse lugar para entender se eu vou precisar contratar mais iluminação. Né? Eu vou precisar reservar um espaço para ele, para essa pessoa se preparar, né? Então reserva um quartinho, deixa um quartinho lá separado para ele para servir de camarim, né? Porque de repente a pessoa quer trocar de roupa ou quer um lugar para deixar os pertences dele pessoais, né? Então deixa esse espaço reservado. Pensa na alimentação dessa pessoa, pensa em ter água disponível para a pessoa ficar bebendo ao longo do processo, né? Então, já começa fazendo esse exercício, né? Vê por onde a pessoa vai entrar, se é uma surpresa, né? Se não é, estuda direitinho qual é a hora que ele vai chegar, veja qual é a hora que ele vai passar o som, para que ele não passe o som quando... Porque passar de som é um negócio meio chato, né? Então, veja qual é a hora que ele vai passar o som para que os convidados não tenham chegado ainda, né? Dê uma visão geral, tente fazer esse exercício logo, sabe? Comece fazendo esse exercício agora, porque com isso você já vai criando uma lista. Cada vez que você faz esse exercício, você vai aumentar essa lista. E essa lista, ela vai fazer com que você não saia do zero quando você for fazer o seu primeiro evento. Então, quando você não sabe por onde começar, já descobriu por onde é que começa a fazer um evento cultural. Planejando, imaginando, pensando, entendendo quais são as demandas que você vai ter, que equipe você vai precisar, tá? É isso mesmo, minha gente. Parece uma coisa meio abstrata, mas na hora que você vai colocando no papel e criando uma lista, tudo vai se concretizando mais, tá bom? Eu espero ter ajudado você a sair, dar esse pontapé inicial aí. E lembra que todo dia às 8 horas da manhã eu tô aqui no Produção Profissa mostrando para você como é que se faz produção cultural,
mostrando para você como é que você faz o seu evento cultural, tira esse lado do papel, faz ele acontecer. É para isso que eu tô aqui todo dia. E se você tiver dúvidas, se você quiser que eu fale sobre um tema específico, bota aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em falar sobre esse tema e me ajuda a fazer esse conteúdo, tá bom? Gente, amanhã eu tô de volta e, por favor, manda comentários, segue as páginas do perfil, se inscreve na página, ativa sininho, enfim, faz aquele negócio que dá moral aqui para a produtora e que vale a pena, que assim o meu conteúdo chega em mais gente, né? Assim a gente vai espalhando esse conteúdo por aí e facilitando a vida das pessoas que querem realmente fazer o seu evento cultural sair do papel, beleza? Amanhã eu tô aqui de novo e espero a sua companhia. Um beijo e fui!